Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Diz o seguinte: E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele elevou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra. Disse: Meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes do teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos que me deixem lavar os seus pés e descansem debaixo da árvore. Amém. Bom, logo no final desse versículo, lá no verso 14, aliás, no verso 11, diz o seguinte: Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados de idade, e cessou de estar com Sara, à maneira das mulheres. E por isso Sara riu. Bom, parece que vou chover no molhado, talvez no começo. Você sabe do que se trata, você já ouviu a história, você sabe ela de decor e talvez melhor do que eu. Mas o que eu vou falar hoje para você talvez mude um pouco a perspectiva de análise. O tema da mensagem é: não seja afobado. Amo o ânimo da igreja. Vamos dizer de novo: não seja afobado. Comemora não, lindo, que você vai sofrer um pouco. Fala para quem está perto de você, diga: não seja afobado. Irmão, a gente está em Alphaville, diga assim: não te atravessa. Essa mensagem, ela me quebrantou primeiro, porque a gente quer crer nas promessas do Senhor, a gente faz orações extravagantes. Existem dias que o nosso coração está inclinado para o favor e para a misericórdia. Então são dias que nós oramos coisas que nunca teríamos a coragem de orar e pedir. Sabe, nós somos pequenos, os nossos sonhos eles são limitados, mas quando Deus entra, os nossos horizontes se levantam, e aquilo que era grande começa a parecer pequeno. Então veja, só tem uma coisa que nos atrapalha no meio desse percurso de fé: a nossa agitação, a nossa ansiedade, as nossas crises, sabe? Porque existe uma distância do dia que oramos para o dia que recebemos. Existe uma distância do dia que Deus libera uma palavra para o dia que aquela palavra se cumpre. E o problema é que nesse meio muita coisa acontece. É nesse meio que muita coisa vem aos nossos ouvidos. É nesse meio que a gente senta e faz uma planilha e diz: não tem como, a conta não vai fechar. É nesse momento, sabe? Então quando eu olho para esse texto dessa perspectiva, é porque Deus me moeu nisso. Eu vivi algo com o Senhor, e eu não vou ser muito detalhista, porque eu já tenho fama de fofoqueiro. Estou falando demais da vida pessoal, mas só quero te dizer um negócio. No final do ano, nós batemos na trave de um sonho que tínhamos há muito tempo. E o interessante é que nós não batemos na trave uma vez, nós batemos na trave 3 vezes. E todas as vezes que nós batemos na trave, nós não observamos algo que o dia que o Senhor me mostrou, eu disse: entendi, Senhor. Isso é uma coisa que irrita na gente. No meio é uma dificuldade para entender as coisas. Quando Deus está falando, a gente não entende nada. Mas daí quando passa todo o sufoco, a gente olha para trás e diz: saquei a bolada, agora eu entendi. O problema é o meio tempo, é esse tempo que demora, sabe? Resumindo a história, eu voltei para minha casa, eu e minha esposa, no mês de dezembro, na verdade de janeiro, com um não redondo de Deus.
de algo que eu havia pedido para Ele há muito tempo. Eu havia pedido um lugar, havia pedido algo para o Senhor que chegou a um determinado momento, porque demorou, eu comecei a adaptar. Sabe, eu sonhei com algo que era grande e aí não aconteceu. Eu sabia que Deus ia fazer, mas então, quando o grande não aconteceu, eu baixei a régua. Eu fui para o médio. E aí, irmão, o médio era de boa para dar certo. Então a gente foi, a gente vai viver. Não deu o médio. Aí a gente diminuiu a régua de novo. Porque eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra, mas eu olhava para tudo e dizia, não, tá demais, vou baixar a régua. Aí baixei a régua de novo. E da última vez que eu baixei a régua, deu tudo certo. Não, calma que vai dar errado já. Irmão, escute isso. Da última vez que eu baixei a régua, começou a dar certo. Mas eu disse aleluia. Me lembro de eu e da minha esposa no carro orando, chorando, dizendo, Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez dar certo e é nosso. Aí nós entramos no lugar e botava o pé e dizia, onde eu colocar a planta do meu pé? É meu. Eu imagino Deus me olhando assim, mas por que esse lugar, se o que você me pediu era outro? Sabe por que agora, se o que você me pediu, eu estava para fazer? Aí eu vou te dizer, lindo, eu fiz uma proposta, e eu estou resumindo bem a história, e a pessoa disse, sim, nós aceitamos. E aí, irmão, o erro de todo ser humano é cantar a vitória antes da guerra terminar. Liguei para o meu pai, liguei para minha família, falei, esquece, Deus honrou, deu certo. E aí, irmão, passou 7 dias. Era para ter assinado o negócio e o miserável não assinava. E nós entrava na internet e pesquisava e estava lá, não assinou. Até um dia que eu recebi uma ligação e sabe quando você diz assim, a vitória chegou, atendi. Fala, meu lindo, fala a notícia que você tem para me falar. Aí ele falou assim, só que não é boa. Aí eu estou aqui, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Ele falou, o homem desistiu, não assinou e já vendeu. Essa é a forma que eu voltei para o Brasil, sabe? Desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção, frustrado com Deus. E aí quando voltei, depois de 5 meses, do nada, o que nós procurávamos no início, bateu na nossa porta. 3 améns, eu vou dizer de novo. Do nada, o que a gente procurou muitos anos, nós não fomos atrás, bateu na nossa porta, veio. Aí, lindo, eu me lembro que agora que tinha tudo, eu não tinha nada. Não tinha no bolso, não tinha como acontecer. Mas eu sou vida louca, irmão. Falei, sabe uma coisa, eu vou fazer uma proposta, seja o que Deus quiser. Fiz. O homem não aceitou. E aí eu fui fazer uma carne para minha família, e fiquei 3 horas naquele rolê lá todo. Daqui a pouco chega uma mensagem, e eu já estava conformado. Pensei, graças a Deus, que eu não tinha nem de onde tirar. Recebo uma mensagem, e a mensagem era assim: o homem voltou atrás, e agora é seu. Calma, glória a Deus, porque não é você, irmão. Eu já estou aqui, o sangue de Jesus tem poder. Vou ter que ir atrás de um agiota. Sabe, irmão, aquele dia que você deseja um agiota crente, que não mata, só bate. Irmão, a questão que eu quero te dizer é que a conta não fechava, não tinha a possibilidade de dar certo, mas porque a mão do Senhor estava acima. Tudo o que precisava acontecer, aconteceu em prazo recorde.
Deus fez todas as coisas e deu certo. Agora pode aplaudir ao nome de Jesus e pode glorificar. Irmão, eu sei que só tem rico aqui, irmão, mas rico é curioso igual eu. Você está assim, ó, pelo amor de Deus, dá mais detalhe. Mas o detalhe não é sobre a conquista, é sobre o processo. O que Deus me ensinou e que eu quero caminhar com você é: no dia que eu vi que era grande demais, eu comecei a adaptar aquilo que Deus tinha para fazer. No dia que eu percebi que a promessa era muito grande, eu disse: deixa quieto, vamos baixar o nível, vamos fazer aonde dá. E é aqui que a gente começa a frustrar o coração de Deus, porque Deus só espera algo da gente, que a gente confie nele, sabe, que a gente descanse nele. O problema é que, como as coisas demoram e não são como a gente gostaria, a gente cai em alguns erros que são comuns, tá? Veja, o texto que lemos é uma mulher velha, de idade avançada, casada com um homem de idade avançada, recebendo uma visita do Senhor. Ou seja, é algo extraordinário e já é muito grande. Só que antes de o Senhor fazer o que estava indo fazer, o caminho não era a casa de Abraão, o caminho era Sodoma e Gomorra. A questão é que Deus estava passando por aquele lugar. Deus não estava indo visitar o Abraão e a Sara. Deus estava indo resolver um BO gigante, que era Sodoma e Gomorra. Só que aí, lindo, era o amigo do Senhor, era o Abraão. Então, irmão do aleluia, obrigado. Eu vou dizer de novo, meu lindo, Deus não passa batido por amigo dele, não. Ele não passa correndo por quem é amigo dele, ele para. Diga, ele para, ele para. Então, meu lindo, a primeira coisa para viver do favor do Senhor é: a gente tem que ser amigo dele. Lindo, você ter amigo como ele é muita vantagem. Nossa, você não tem noção como é bom ser amigo dele. Qualquer tempestade ele tem o poder para acalmar. Ele abre o mar vermelho, ele transforma água em vinho, ele multiplica pão e peixe, ele faz água sair da rocha, ele coloca nuvem de fumaça, coluna de fogo. Irmão, mas diz para quem está do teu lado, diga: Deus não tem preferido, Deus tem amigo. Deus não tem clube. Deus faz por aqueles que o clamam, por aqueles que buscam pelo nome dele, por aqueles que clamam pelo nome e dizem: Senhor, eu confio que o Senhor pode. Bom, a Sara é uma mulher de idade e ela está dentro da tenda. E aqueles seres, aqueles homens dizem: eu estou indo resolver um BO, mas em breve eu vou voltar aqui para te dar algo que é uma promessa, sabe? Um filho. Aí, irmão, eu imagino o Abraão velhinho, de boa aqui, posturado e calmo, ouvindo isso. O homem consegue resistir a algumas emoções, a mulher já não. A Sara lá dentro, irmão, começa a rir alto. A cabeça de Sara está assim: se eles soubessem do Abraão. Não sei porque que você está rindo, irmão, estou falando de fé. Mas é o Abraão, né, irmão? São dois velhinhos. Era só boa noite, beijo, minha irmã. Um dia, não tinha mais nada. Aí a Bíblia diz que a Sara riu, irmão. Sara riu. Quando Sara riu, eu imagino que o Abraão também deve ter ficado bolado com a Sara. O Abraão está assim, reclama baixo. Irmão, a Bíblia diz que os anjos do Senhor dizem: por que Sara está rindo? Sabe, por acaso existe algo impossível para Deus?
Por acaso existe algo que o Senhor não possa fazer? Por acaso existe? Sabe, aí a Bíblia diz que, bom, a história você sabe. Sara recebeu uma promessa, e a promessa de Deus vai acontecer. Palavra de Deus não volta vazia. Palavra de Deus se cumpre no tempo certo, na estação certa. Mas veja, existe um processo, e o processo que mais nos irrita é porque Deus não nos treina no extraordinário. Deus nos treina no ordinário. Não é na mesa do presidente, é no chão da fábrica que Deus nos ensina. Você está entendendo? Agora, qual é o BO de tudo? É porque no chão da fábrica tem gente que nunca acredita que vai chegar na mesa do presidente. Então a cabeça dele é daquele nível, a perspectiva dele é daquela forma. E o nosso problema é que o que Deus disse é que a gente vai chegar lá, só que a gente fala com quem está aqui e vai querer ficar aqui a vida toda. E aí a gente diz, então, irmão, se você soubesse o que Deus falou para mim, Deus vai fazer algo poderoso. Aí a pessoa olha para você assim. Sabe que tem coisas que no olhar a gente diz muito, né? Sabe que tem pessoas que conseguem destruir sonho de muita gente no olhar, que conseguem destruir visão, que conseguem aparar os nossos sonhos. Com o olhar ele consegue. Com o olhar ele te bloqueia, ele te paralisa. Tem uma coisa que quando eu fui casar, eu era de uma família muito humilde, e meu pai tinha muitas palavras de maldição, sabe? Eu posso falar isso para você hoje porque Jesus libertou meu pai. Ele salvou a nossa casa, ele transformou a nossa família. Mas eu me lembro de coisas pequenas. Eu me lembro de um dia que eu falei para o meu pai: pai, por que você não coloca um ar-condicionado na nossa casa? Coisa simples, eu era um garoto, 14 anos eu acho. E meu pai disse: nós nunca vamos ter. E aquilo ficou, nunca, nunca. Só que um dia eu tive um encontro com Jesus, e o que era nunca agora já era subjetivo. Talvez Deus pode fazer, talvez eu possa viver algo diferente, talvez eu possa romper a história. E aí eu coloquei no meu coração: Jesus, o dia que eu casar, eu quero viver tudo o que me disseram que eu nunca ia viver. E a primeira coisa foi o ar-condicionado. Só quem sabe do que eu estou falando aqui, levanta a mão. Tem muito rico, então tem que explicar. Quando eu casei, eu fui morar numa kitnet. Kitnet é um lugar que as pessoas moram. Não tem que explicar, né, irmão? Fica em Paris? Não, irmão, é um lugar pequenininho. O aluguel era R$320. A gente foi alugar e eu me lembro que eu tinha aquilo: eu vou ter um ar-condicionado. Aí eu cheguei na kitnet, o nome do dono era Edilson. Aí eu disse para ele: ô seu Edilson, tem como colocar um ar-condicionado nessa parede? Aí eu, por Deus, que ele fez assim, ó. Tipo assim, pode, mas por quê? Eu falei: dá ou não dá? Dá. Foi, pois faz o buraco, que Deus vai me dar o ar. Eu também não tinha ar-condicionado, só pra você saber, era só fé. E Deus usou minha sogra para dar o ar-condicionado. Não era para rir, irmão, era para glorificar. Eu estou falando de uma mulher de Deus. Minha sogra, irmão, só que a gente tem que desconfiar. A luz vinha R$200 na minha casa, irmão, R$200. O aluguel era 300, a luz vinha 200. Eu imagino o pessoal que ia levar a conta lá na kitnet dizendo: deve ser do prédio todo. Era só meu. Irmão, você acha que eu ligava? Eu não ligava. Eu me lembro que eu ia pro culto domingo à noite, numa igreja bem pequenininha. E eu me lembro que antes de ir pro culto, eu ia lá e ligava o ar-condicionado. Deixava torando, irmão, gelado. Porque eu gostava daquela sensação de entrar em casa e dizer: nossa, a Frozen. Irmão, eu me lembro que um dia eu falei para meus amigos: vocês conhecem a Europa? Era tudo igual eu, irmão. Nós não conhecemos. Então hoje nós vamos comer uma pizza na Suíça brasileira. Era a minha casa. Chegamos na nossa casa, era uma kitnet que tinha 2 andares. A família de baixo fumava, irmão, até dizer chega.
Aquilo fedia o corredor todo. Aí eu chegava com meus amigos e dizia: fecha o nariz, o diabo mora aqui embaixo. Mas o Senhor está lá em cima esperando a gente. Aí, irmão, escuta, calma, para não gastar mais luz, que eu vou ter que desligar o ar-condicionado. Irmão, nós chegava, por Deus, irmão, como é bom lembrar disso. Nós chegava na porta, meus amigos tudo aqui, ó, esperando. Europa. Irmão, quando eu abria assim, ó,